semana eu já tô aqui de volta de novo para vocês. A gente tá aqui batendo um papo super legal sobre várias temáticas importantes que inclusive tem total relação com esse momento que vocês estão passando, né? Passando desde quando vocês entraram na escola. Esse eu estudante. O que é que vocês acham que a gente está conversando aqui, hein? O que é que vocês acham que eu ia trazer para essa nossa aula, não é? Então, quem já viu, quem esteve com a gente na nossa aula aos vivos na segunda-feira, naquele nosso horário que a gente se encontra, bate papo, conversa, aí vocês viram que eu trouxe, na verdade, algumas histórias inspiradoras que têm relação de como essa escola tem a condição de acolher esses alunos, a condição de trabalhar em prol do bem-estar, da qualidade de vida desses alunos em sala de aula. Então, eu contei dois casos, duas situações bem inspiradoras. A do aluno do primeiro ano do fundamental, olha só, vocês estão no primeiro ano do ensino médio, né? Do aluno do primeiro ano do fundamental, que é surdo e que a professora percebe a necessidade de trazer essa inclusão de uma forma mais robusta e mais abrangente. A professora Josi, que traz aí o ensino de Libras para todo mundo da sala de aula do Wesley. Eu achei massa essa história, porque, gente, é muito lindo. Então, quando você observa que, mesmo que tinham professores que se empenhassem em ensinar em Libras para aquela criança, ele ainda assim se sentia mais excluído ainda. Quando a Libras é para todo mundo, quando o ensino é para todo mundo e todo mundo aprende a se comunicar daquele jeito, todo mundo topou, mudou tudo. Então, esse exemplo foi um exemplo super interessante, que inclusive, né, fala das questões da escola e fala sobre a nossa temática transversal, né? O nosso mês de setembro, ele é marcado justamente por essa conversa sobre os avanços, né, que tem recebido, ainda bem, uma parcela da sociedade que é a comunidade surda, né? Sobretudo do nosso estado. Então, precisa ter mais sensibilidade no tratamento das diferenças, né? E trazer para vocês a situação, a história do Wesley e da professora Josi, né? Nessa escola aqui em Teresina, é muito legal, muito inspirador. E a gente trabalha isso como um avanço, sim, porque você percebe que você sai de uma situação onde haviam professores que julgavam a criança como desinteressada, e aí essa professora traz uma sensibilidade muito maior, envolvendo toda a turma para abraçar a situação do Wesley e junto todo mundo tocar para frente esse negócio. Olhe, emocionante, né? Então, a gente conversou bastante sobre isso e a gente está contextualizando aqui. Poxa, professora, você vai falar do eu estudante, né? Qual é a... Pronto, deixa eu voltar aqui, que às vezes minha canetinha falha. O eu estudante. Qual é a importância dessa vida escolar para o projeto de vida? Então, a gente falou aqui na situação dessa criança que está no primeiro ano do fundamental, e no momento que a gente estava ao vivo, eu até toquei no assunto da autoestima. Como é que podia se sentir uma criança, né, que se sente isolada do ambiente, né? Uma criança que não consegue se comunicar. Como é que ela ia fazer amigos? Como é que ela ia absorver um conteúdo se ela não conseguia fazer o básico, que era se relacionar? E logo depois, né, a gente viu que a história dele serve para a gente relembrar o tanto que é importante esse relacionamento, essa rede que a gente cria dentro do ambiente escolar. Nós precisamos de todas as pessoas que compõem a escola. A gente precisa do diretor? Precisa muito. Precisa do professor, da professora, precisa da coordenação, precisa da psicóloga, precisa de todo mundo. Precisa de vocês, nós, alunos, precisa da zeladora, do zelador, de quem está cuidando do jardim, precisa de quem está lá na porta do porteiro, a gente precisa de tudo, todo mundo. Uma grande rede que todo mundo precisa perceber a importância do trabalho de cada um nesse ambiente, né?
E aí a gente falou sobre os relacionamentos nesse contexto, conversando sobre escola. Aí, para continuar esse bate-papo, a gente trouxe ainda, né, uma história que já aconteceu lá em São Paulo, onde foram convidados vários artistas grafiteiros para transformar várias salas de aula de uma escola. Imagina você entrar na sua sala e tá lá, pá, uma obra de arte ultra colorida. E o grafite é uma arte super interessante porque ele é muito divertido, ele comunica mensagens muito legais, né? Se você observa, geralmente tem algo a dizer aquelas imagens que são criadas naqueles murais, né? Então é muito massa você ter a possibilidade de se aproximar de arte dentro do ambiente escolar, não só na disciplina que é fundamental, né, para nosso desenvolvimento, para nossa compreensão do mundo. A arte é fundamental, gente. A gente não vive sem arte, não. A gente não vive sem ouvir uma música, a gente não vive sem, sei lá, tudo na vida da gente, e a gente precisa estar ligado a essas, né, formas de expressões diferentes. Todo mundo precisa de arte. Um filme, que é o cinema, né, um livro, mesmo que não seja um livro didático, que eu ainda considero também uma obra de arte, alguns, né? Não todos. Vamos combinar aqui que cada um tem seu lugar. Mas a gente tem sempre muito contato com a arte, né? Com essa possibilidade de trazer um ambiente, né, onde você tenha a compreensão, que você pegue ali a visão de uma coisa, né? E o grafite, como uma arte que é, também traz muito disso. Então, tu imagina, tu chegar no teu colégio, pá, tu entra na tua sala, tu, meu irmão, essa sala é massa demais, ó, eu quero ficar aqui, eu vou tirar a minha selfie aqui, pá, se eu fosse tirar uma selfie, ó, aqui meus grafites, eita, eu acho massa aqui, ó, pá, selfie, canal Educação, tá sempre lá no meu Insta, adoro, né? Então, a gente cria esse vínculo, a gente cria essa vontade de estar naquele lugar, de permanecer naquele lugar, de fazer parte daquele lugar. E a escola é tudo isso. Depois que a gente conversa sobre esses exemplos, a gente vê também a importância de uma coisa fundamental dentro do ambiente escolar e para nós estudantes, que são os relacionamentos. Como a gente se relaciona com todo mundo dentro dessa escola, certo? Então deixei uma atividade para vocês, deixei essa atividade, eu espero que vocês tenham respondido já, porque na segunda, né, no nossa aula presencial, onde vocês estão, presencial, na aula ao vivo, onde vocês estão assistindo, né, por mediação, vocês vão comentar comigo as respostas que vocês deram, aquelas 4 perguntinhas que eu havia feito. Ok, babies? Então vem comigo que a gente vai dar seguimento aqui, ó, a nosso componente curricular, o mais charmosinho de todos, que é o projeto de vida. Aqui comigo, professora Amanda Soares, tá certo? Então, olha só. Quando a gente fala, né, sobre escola, a gente começa aqui perguntando também: qual é o verdadeiro papel da escola na vida de uma pessoa? Qual é a real importância da escola na formação do cidadão e na preparação de uma criança, jovem, adultos, porque tem adultos que voltam, né, para a escola, para terminar, como a gente costuma dizer, terminar os estudos, tá? Então, isso também abrange o público adulto, tá certo? Esse tipo de questionamento pode nos levar a diversos outros pontos a serem abordados. A escola tem uma grande importância e responsabilidade na formação de um cidadão. Minha gente, tem sim, tem muito, né? Mas antes de falarmos mais sobre isso, vamos pensar primeiro e entender o verdadeiro porquê da escola existir. Por que tem que ter escola, professora?
Por que que hoje em dia tem um monte de gente que está fazendo aí o maior confusão para o homeschooling, né? Para estudarem, né? Ensinarem seus filhos em casa, sem precisar ir para a escola. Por que que a escola é importante? Por que que tem essas duas linhas de raciocínio? Então, a gente vai compreender um pouco disso na nossa aula, né? Então, olha só. A escola, ela existe com a finalidade, o objetivo, a função, tá bem aqui, ó, de inserir as crianças, os jovens, os adultos em um círculo social. Isso aqui é o que a gente chama de socializar. Socializar, né? A gente vai para a escola para aprender a se relacionar também, né? Onde lá irá conhecer estranhos, obedecer às regras, criar uma rotina. Gente, a gente vê isso aqui e imagina a situação de uma criança que vocês e eu já fomos, né? Chegando na escola pela primeira vez. Minha gente, o povo dizia lá em casa que eu dava febre para não ir para o colégio. Minha gente, se eu tivesse esse superpoder até hoje de saber da febre do nada, porque eu dava febre emocional para não ir para a escola. Eu me lembro de dar escândalos enormes, criança, para ir embora para minha casa. Eu dava tanto escândalo que vocês pasmem. Eu era deixada em casa de carro. A professora me deixava no carro dela lá em casa. Ela sabia onde era a minha casa. Essa sou eu, a professora de vocês. Essa fui eu, a Amandinha pequenininha, era danada. E eu tolerava aquele ambiente, né? Mas é assim mesmo, você imagina. Eu passava o dia apinotando com meus primos no quintal. O que é que eu queria naquele lugar que eu não conhecia ninguém, né? Tudo bem que lá tinha até umas árvores, porque eu adorava subir em árvore, né? A gente vivia em cima de um pé de tamarindo na casa da minha avó. A gente tinha uma casa na árvore, meu amor, o sonho de qualquer criança. E a nossa casa na árvore, ela ainda era ultra, max, super, hiper, poxa, mega, porque ela tinha uma visão privilegiada da pista de pouso do aeroporto, babies. Então, galera, eu queria ficar nesse rolê bem aí, esse negócio de me botar dentro da escola. Ah, eu dei muito escândalo. Eu não gostei dessa ideia, não. Eu lembro demais, professora Valdênia, meu Deus, professora Valdênia, me perdoe por tudo que eu lhe fiz, querida. Professora Valdênia, ela me deixava em casa, no carro dela, e eu ia linda, ó, bem quietinha. Quando eu sabia que eu estava indo para casa, eu parava de chorar, passava febre, eu não sei como é que eu dava febre emocional. Ia-me embora, meu amigo, daquele lugar. Mas é isso, do meio para o fim, quando eu comecei a fazer amigos e amigas, quando eu comecei a achar aquele ambiente divertido, porque é assim que a criança reage em muitos dos casos, né? Que às vezes não quer. Tem criança que fica numa boa, é a coisa. Meu irmão, ele sentou na mesa, primeiro dia de aula, a mamãe morrendo de medo, ela se tremia. Meu Deus, se ele for igual a outra, vai dar problema. E meu irmão sentou na mesa e falou assim: tchau, mãe. E a mamãe, como assim ele não vai chorar? Como assim ele não vai chorar por mim? Que vergonha é essa? E ela foi-se embora e o meu irmão ficou lá de boas. Eu não, dei maior escândalo, maior trabalho para me adaptar. É assim mesmo. Imagina, estamos lá com um monte de estranho que fica dizendo o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, né? Enquanto a gente às vezes é até absoluto no mundo. Eu fui criada por avó, minha gente, pinotando do jeito que eu queria. De vez em quando eu pegava umas carreiras, mas era só eu correr mais do que meus avós, não era muito difícil naquela época, né? Então, ok, massa, beleza. E ainda criar essa rotina, né? Então, quando a gente acostuma com isso, minha gente pode ver o estrago que essa pandemia fez na vida das crianças que já estão em idade escolar. Imaginem vocês, a rotina da criança, sair de casa, ir para a escola, rever os amiguinhos e amiguinhas, estar com a professora, aprender tudo que tem para aprender, fazer a lição. Gente, a pandemia deixou as crianças em isolamento e o que mais tem é efeito ainda desse isolamento nas crianças.
né? Então, hoje tem crianças que têm ansiedade, que geralmente era coisa que só adulto tinha. Crianças ansiosas, mais depressivas, porque esse período de isolamento tirou um aspecto fundamental para as crianças no contexto da vida delas, que é a escola, né? Toda criança gosta de ir para a escola, pelo menos a maioria esmagadora. Quando você observa, né, que a criança não quer estar naquele ambiente, está dando muito trabalho, porque dá o trabalho é até normal, né, dá aquele trabalho, aquela atenção especial, mas você observa que ali pode estar, né, relacionado a outros problemas que não só a escola propriamente dita, né? Então aí se precisa entrar num contexto de investigação, de buscar a raiz do problema, para que essa socialização aconteça de uma forma eficaz, né? Com o passar dos anos. Não é verdade? Então, quando eu falo de socializar, eu não estou falando também só de chegar lá e fazer amizades, né? Eu estou falando, assim, de conhecer os acordos da sala de aula, as regras, os limites, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Isso é socializar. É tornar aquele diamante bruto, né, que é toda criança que nós somos, e vai lapidando, vai deixando ali maravilhoso, né, para viver em sociedade, né? Então, além disso, um dos fatores que são mais importantes da escola é transferir o conhecimento às pessoas e passar os conceitos básicos da vida em sociedade. Então, vocês estão vendo que sempre nessa conversa sobre a importância da escola, a gente não está botando aqui em momento nenhum conteúdo na frente de relacionamentos, de pessoas. A gente não está em momento nenhum dizendo que aprender uma fórmula é mais importante do que respeitar quem está do teu lado na sala de aula, seja professor, seja teu colega, seja tua colega que tem algum tipo de deficiência física, mental, não sei, né? Porque a escola ela precisa ser inclusiva e a gente precisa aprender isso também, né? E a gente aprende lá na escola. Aprende em casa muita coisa, mas na escola, por obrigação e por lei, é necessário que ela inclua os diferentes, tá certo? Então, olha só, desde seu início até os dias atuais, a escola conseguiu moldar-se e adaptar-se às tendências tecnológicas do dia a dia. Com isso, ela foi mudando aos poucos para conseguir ser um local adequado também para a transmissão de conhecimento. E vocês pensam que a escola era para todo mundo antigamente? Não era, não. Só estudou filho de rico e os homens, viu? Não era todo mundo que tinha acesso aos estudos. Tanto que filho de rico neste nosso Brasil, no tempo da colônia, né, Brasil colônia, eles saíam do Brasil para estudar ou direito ou medicina. Por isso que o povo aqui se mata para os filhos serem advogados ou médicos. Por favor, né? Tem tanta profissão massa, tem tanta coisa que a pessoa pode ter afinidade e só queriam que as crianças quando crescesse, se fosse alguma coisa, era para ser médico ou advogado. Então, isso é uma herança histórica que nós temos, né? Mas escola era coisa de rico. Agora você imagina o que era uma universidade, né? Que era para lá onde iam os filhos das famílias abastadas. Homens, mulheres eram para estar dentro de casa, cuidando de aprender coisas para agradar seus maridos, cozinhar, bordar para fazer seu próprio enxoval de casamento, porque parece que a nossa vida era só para isso, só para casar e para servir a essa macharada toda. Ainda bem que o negócio já mudou, foi muito, e o que a gente vê mais, cada vez mais, são meninas e mulheres empoderadas que conseguem pensar na sua independência antes de pensar, né, nesse amor romântico que botaram cravado na cachola da gente de várias formas, né? Então é muito massa quando a gente vê essa transformação, né? Então a gente tem vários, olha isso aqui, gente, a gente poderia falar, não sei nem quantas aulas, poderíamos estar aqui com o professor ou professora de história, com o professor ou professora de sociologia,
para conversar sobre esse conteúdo, sobre o que é as transformações que essa escola tem passado, né? E aí a gente tem uma outra coisa incrível, que é a escola pública. E aí essa escola pública, ela tem por obrigação de acolher os alunos e alunas que chegam lá em idade escolar e que precisam estudar, sejam eles quem forem. Tenham eles as diferenças, as dificuldades, as deficiências que estiverem. Ela tem que ser acessível, ela tem que ser inclusiva, né? Então, a gente vê que antes de transmitir o conhecimento, antes de mostrar o que é uma fórmula, antes de dizer o que é uma teoria, a escola está aí para te botar no meio de gente e para você aprender a ser gente no melhor sentido da palavra. É para você ter a humanidade, empatia, respeito, saber seu lugar no mundo, saber o lugar do outro no mundo, saber até onde você pode ir enquanto pessoa com relação aos sentimentos, à existência da outra pessoa, né? Então, eu acho que na situação que a gente está hoje, tem que uma galera resetar, ó, volta todo mundo lá para a educação infantil, porque vocês não aprenderam, não. Porque ainda hoje a gente tem gente homofóbica, racista, intolerante religiosa, preconceituosa, que julga todas as escolhas dos outros, que se acha melhor que todo mundo. Volta. Vai todo mundo para o maternalzinho de novo, brincar com massinha de modelar, até aprender o que é que a escola faz na vida da gente, né? Então, a gente precisa entender que antes disso aqui, de transmitir conhecimento, a gente está, né, nessa função também de socializar, já que hoje, né, como não era antes, a escola é para todo mundo. Não é só para quem tem dinheiro, não. A escola é para quem precisa. E quem é que precisa? Todos nós, né? Então, olha só. Nos primeiros anos escolares, né, a escola tem um compromisso com os alunos, um compromisso de socialização. Isso acontece porque, em um primeiro instante, os aspectos básicos que devem ser passados aos alunos são os conceitos de convivência em sociedade e respeito. Tudo isso antes mesmo de iniciar a verdadeira alfabetização e transmissão do conhecimento. Tudo que a gente já falou até agora, né? Então, o que é essa socialização? A socialização é necessária para compreendermos como a vida funciona. O indivíduo, a criança, o jovem e até o adulto e adulta que voltou para a escola por via do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, que era o que antigamente a gente chamava de supletivo, né? É educação de jovens e adultos para aqueles que tiveram foi que ir trabalhar, tiveram foi que ir caçar sustento, tiveram qualquer outra situação, ou então não tiveram acesso à escola por qualquer outro motivo, para que eles, mesmo depois da idade, né, regular, eles possam e elas possam voltar para esse ambiente para buscar de novo e conseguir fechar essa sua, né, esse seu momento de aprendizado também, com esse direito, né? É muito interessante. Então, o indivíduo necessita, desde cedo, saber quais são os seus direitos e deveres. Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, educação e cidadania. Cidadania. Vamos rever o que é um cidadão e uma cidadã, tá? Então, cidadania refere-se a tudo aquilo que está relacionado aos direitos e deveres de uma pessoa ou um povo num território. Refere-se a tudo aquilo que tem relação aos direitos e aos deveres ou de uma pessoa ou de um povo em um território. Então, a gente vê essa palavra associada a várias abordagens, né? Então, uma delas é a cidadania política, por exemplo, a garantia de direito à participação política, votar, se candidatar, ser votado, organizar sindicato. Sabia que ser político, né, não é só nessa organização, nessa compreensão do vereador, vereadora, prefeita, governadora. Não é só isso, né? A política, ela faz parte da nossa vida como um todo.
desde a forma que você escolhe, né, se manifestar enfim, ou existir, né? Então, tudo é político na nossa vida. Então, garantir esse direito, né, a participação política é bem interessante. Outro fator, né, a gente, enquanto mulher, não votava até um tempo atrás. Foi um direito conquistado, né? A mulher não tinha direito a voto. Meu Deus do céu, o que é que o povo achava que a gente era, pelo amor de Deus, né? Parece que não tinha cabeça para pensar. Enquanto isso, a mulher estava lá maquinando até que explodem as revoluções feministas e aí se dá o direito ao voto, né? Também, além de tantas outras conquistas, né? Então é bem interessante. Tanto votar como ser votado. Hoje em dia a gente tem que observar que isso é tão nocivo para a nossa sociedade, né? Essa exclusão, por exemplo. Eu estou falando das mulheres enquanto a minoria, mas isso se aplica a pessoas negras, né? Pessoas pretas, isso se aplica a pessoas com deficiência, isso se aplica às pessoas trans, gays, lésbicas, né? Tudo isso, quando a gente fala de minorias, a gente não vê representatividade. É só você pegar uma foto do que é qualquer ambiente político, uma Câmara, um Congresso, a maioria das pessoas que estão lá representando o povo, né, são homens e são homens brancos. Vocês vão ver uma pequena parcela desses representantes. Se for na Câmara de Vereadores, de deputados, no Congresso, no Senado, você vai ver algumas raras mulheres, algumas raras pessoas negras. E aí isso tudo vai trazer o reflexo, né, do que é a dificuldade de se acessar, né, e de se reconhecer como pessoa que precisa ter uma representatividade, né? É interessante a gente falar disso, até porque a gente está, né, em período eleitoral. Então é importante a gente observar, né, a construção histórica de alguns aspectos, tá bom? Então, olha só. A cidadania política, já comentamos, a cidadania civil agora. A garantia de direitos relativos à liberdade. Liberdade de expressão, de locomoção, de credo e outras liberdades individuais. Então, esses direitos relativos à liberdade, à existência, né? Eu posso me expressar, eu posso me manifestar, eu posso falar, eu não posso ofender, criar discurso de ódio, eu não posso fazer isso, porque isso aí já não é liberdade, né? Então, a gente tem a liberdade de locomoção. Como é que vai ter liberdade de locomoção uma pessoa que tem, né, que é cadeirante e precisa passar num determinado lugar, aqui no centro da cidade de Teresina? Eu desafio um cadeirante para circular no centro com facilidade. Não circula. Não é todo lugar que vai ter acesso. Nos bairros, tem calçada aqui alta e baixa, tem outra calçada, tem uma que está quebrada, uma de pedra, uma de azulejo, não sei o que é o azulejo ali. E quando chove, a pessoa cai. Menina, é uma confusão. A gente quase não consegue, né, se locomover se não for pelo meio da pista, da rua. Por outro lado, né, parece que a cidade é feita só para passar carro. Você tem as ciclovias apertadas, você tem pouco espaço para transitar com segurança, de bicicleta, de skate, de patins, de jumento, de carroça. Você sempre está dividindo ali aquele espaço. Isso eu falo dos maiores centros urbanos, principalmente, né? Você sempre está dividindo ali aquele espaço com carro, moto, ônibus, mas principalmente com os carros, que vão tomando de conta da forma de se movimentar dentro das nossas cidades, né? A cidadania social, garantia de direitos relativos à dignidade da vida humana, respeito aos direitos humanos, direito ao trabalho, à alimentação, à moradia, ao lazer. Todo mundo tem direito ao lazer, meu Deus. Ninguém vive sem se divertir pelo menos um pouco na vida, não. A gente não vive. O pessoal fala assim, o trabalho dignifica o homem. Minha gente, mas só trabalhar, o trabalho danifica o homem também, não só dignifica, não. Tanto danifica que existem várias síndromes, inclusive associadas à saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras submetidas a estresse. Vão pesquisar aí o que é o burnout, né? O que é estafa mental, o que é estafa muscular, você ficar esgotado de tanto trabalhar. Minha gente, a gente precisa de lazer. A gente precisa de equilíbrio na nossa vida, né?
a saúde, a educação e tudo mais. Então, tudo isso aqui se refere à cidadania. É muita coisa, né? Então, ser cidadão é tudo isso aqui, professora. É ter esses direitos, mas também está ligado nos deveres, né? Para com os outros, para com a sociedade. E aí a gente vê, né, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, o objetivo da escola é fazer com que os estudantes sejam capazes de fazer um monte de coisa. Entre elas, né? Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedades, cooperação e repúdio às injustiças. Repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o código como forma de mediar conflitos e tomar decisões coletivas, né? Então, o objetivo da escola é fazer com que vocês, nossos alunos, nossos estudantes... Por isso que, às vezes, vocês falam assim, eita, professora, tem hora que ela diz cada coisa. Às vezes, a gente fica até assim, né? De falar algumas coisas e ser confundida com outras situações, né? Mas a gente precisa, sim, mostrar a realidade para vocês, para que vocês não caiam em algumas armadilhas, né? Para que vocês não reproduzam situações, falas que estão muito impregnadas na gente, mas que são muito nocivas a algumas pessoas, né? Então, a gente precisa se ligar em tudo isso. Isso é objetivo da escola, fazer vocês sejam capazes de tudo isso aqui que a gente está colocando. Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência do país. Então, gente, quando a gente traz essas temáticas, né, mais voltadas a essas relações da nossa sociedade, esses nossos comportamentos, a gente não está fazendo nada mais do que o nosso trabalho. Está aqui descrito, né, nos PCNs elaborados pela Secretaria de Educação Fundamental do próprio MEC, o Ministério da Educação do nosso país. Então, é assim mesmo que a gente tem que fazer, tá bom? Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro. Isso aqui a gente trabalhou aqui demais, diversidade. A diversidade aqui é tida como um patrimônio, uma coisa maravilhosa, que precisa ser, inclusive, respeitada, tem que se olhar com muito carinho, tem que se proteger, né? Bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou de outras características individuais e sociais, né? Perceber-se integrante, tá? Aqui, tô nessa já. Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente. Vocês têm que se perceber desse jeito. Vocês fazem parte disso, dependem disso e vocês são capazes de transformar o ambiente onde vocês vivem, identificando seus elementos, com S aqui, tá? E as interações entre eles, contribuindo até novamente para a melhoria desse ambiente onde vocês vivem. Ainda serem capazes de desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética e estética, de inter-relação pessoal e de inserção social. Tudo isso aqui é absolutamente a temática mais importante desse nosso momento do projeto de vida no primeiro ano do ensino médio, que é isso aqui, do ensino médio, que é o
conhecimento. Ok? Certo, gente? Para agir com perseverança na busca do conhecimento e no próprio exercício da cidadania. Tá bom? Então, quando a gente traz, é muito interessante. Eu vou até grifar aqui, para que a gente não esqueça. Isso aqui, ó, são os parâmetros curriculares nacionais. Isso aqui foi elaborado pelo MEC, né? E ele diz o que é que são esses objetivos da escola. Então, o objetivo da escola é fazer com que vocês tenham todas essas características. E, na verdade, são mais que características. Isso aqui são habilidades e são competências importantes que sejam desenvolvidas em vocês, nossos alunos queridos, né? Que a gente tanto luta aqui para trazer o melhor para que vocês sejam capazes de tudo isso aqui. E mais um pouco, viu? Tudo isso e mais um tiquinho. Porque a gente sempre pode mais. Se a gente for junto, né? Não? Tá aí. Deixo grifado bem riscadinho, bem coloridinho, para a gente não esquecer do que é o objetivo da escola. Nunca esqueçam disso. Olha só, ainda tem mais. Conhecer o próprio corpo dele e cuidar, né? Valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida, agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva, né? Utilizar as diferentes linguagens verbais, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal como meio para produzir, expressar, atendendo às diferentes intenções e situações de comunicação. Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para, bem que tem um P, adquirir e construir conhecimentos. Questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, né? Utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação, né? Então, meus amores, quando a gente traz tudo isso aqui, né, como objetivos da escola, a gente pode, inclusive, pautar várias das coisas, como eu já coloquei aqui, do que nós conseguimos estudar, né, juntos aqui, observar, perceber, da nossa disciplina de projeto de vida, porque a gente tem também essa função de fazer com que vocês olhem para dentro de si mesmos, se percebam, né? Enquanto pessoa, enquanto estudante, enquanto um membro da sociedade que participa de diferentes grupos sociais e que age, né, em prol desses grupos. Esperamos que positivamente, né? Então a gente traz isso também como um objetivo do nosso projeto de vida, porque tudo isso aí ele tem que estar aí dentro de todas as disciplinas, né? Não é dentro da disciplina do componente de projeto de vida, é em todo canto. Todo professor, toda professora que está trabalhando com vocês está empenhado nisso aqui que eu mostrei para vocês. Tá certo? Então, para finalizar esse nosso encontro de hoje, né, a gente fala um pouco sobre a escola, sobre objetivos da escola, a gente vai fazer essa atividade de casa. E essa é a segunda atividade dessa aula, né, sobre essa temática, o eu estudante, a importância do projeto de vida, né, para que a importância da escola para o projeto de vida. E aí, nessa nossa atividade aqui, né, de acordo com nossas discussões na aula de hoje, qual a função social da escola? Trazemos aqui uma citação de Paulo Freire, depois me acrescentem, digam para mim nessa resposta quem foi. Quem foi não, vou botar quem é, porque gente como Paulo Freire nem morre. Quem é
Paulo Freire. Respondam isso também, tá certo? Então a gente deixa essa atividade para casa, para vocês. Deixo aqui o meu contato nas nossas redes sociais. No Instagram eu tenho essa continha, profa.bioamanda, com H, para que vocês possam se comunicar comigo também por lá, tá certo? Então aguardo vocês no nosso próximo encontro ao vivo, às segundas-feiras, 21 horas, ó. Beijo, até mais. Tchau, tchau.